Fala galera, meu nome é Agatha e hoje eu tô aqui na Praia do Ouvidor, em Bituba. Pra quem não conhece, é uma praia muito fantástica, muito linda mesmo. E hoje eu vou estar fazendo uns videozinhos pra vocês, mais como formato de vlog, assim, mais interativo, pra vocês verem como que são os sedimentos de um costão rochoso. Pra ver... Hoje a gente não vai conseguir ver tantas espécies, mas a gente vai estar vendo paisagem, limitações de ecossistemas e algumas interações. Então, logo quando a gente chega, tem tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo tem costão rochoso, e a gente vai dar uma bisoiada nos dois aí pra ver se tem alguma diferença entre eles, pra ver intensidade de vento e se tem algumas intensidades também de ondas batendo, e isso interfere bastante nos organismos que estão ali vivendo, né? Então, bora lá. Então, logo quando a gente chega, tem o lado direito do costão, que é isso daqui. Dá pra ver que é uma praia com bastante surfistas. E do outro lado lá, no finalzinho lá, tem o costão do lado esquerdo. Então a gente vai dar uma caminhada, vamos ver aí qual é a dinâmica da praia também, já para dar uma introdutória para as próximas aulas. E bora lá então no costão. Olá, bom dia. Então logo que a gente chega aqui no costão, no início do costão, dá pra ver que já tem algumas algas aqui incrustadas em algumas rochas. Dá pra ver então o tamanho do sedimento, tamanho das rochas que aqui tem. Então a gente sabe que quanto mais perto da rocha mãe, maior são os sedimentos. E isso também caracteriza algumas comunidades que estão ali vivendo. Então aqui a gente já consegue ver a estratificação de um costão rochoso, certo? Então aqui ó, dá pra gente ver que é como se fosse um mesolitoral. Então tem uma influência da água, também tem influência de energia solar, e aqui a gente vê que também não tem influência da água. Então alguns organismos bentônicos já não vivem aqui em cima. Mas quando a gente vai lá perto da água, já tem uma comunidade muito mais abundante. Tem bastante algas verdes. E quando mais a gente vai entrando para dentro da água, mais o sedimento vai ficando menor. Então, consequentemente, também dá uma fisionomia aos bentos diferente, né? Então, subindo ali o começo do costão, vindo aqui um pouquinho mais para dentro dele, dá pra gente ver que tem algumas poças, né? Então pode ser que tenha uma influência mínima da corrente d'água. Então dá pra gente saber que tem alguns outros tipos de organismos, como alguns pólipos, dá pra gente tentar encontrar. Alguns caranguejinhos, algumas baratinhas do mar também, né? Ela fica um pouquinho acima da influência da água, e a gente vai ali ver o que tem então. Olha, nessa altura do costão a gente consegue observar o tamanho então do sedimento. Aqui já acaba sendo uma areia mais fina, né? Então se a gente pega algumas técnicas de amostragem de bentos, a gente consegue ver então que os organismos são bem pequenos, que é quase impossível, eu acho que é impossível olhar a olho nu. Então vamos andando lá mais pra dentro. Já dá pra ver que tem algumas algas pardas, tem algumas rodófitas também. Ó, dá pra ver que tem algumas comunidades de gastrópodes, mais cracas.
Dando a volta ali no costão, no início dele, né, a gente consegue ver toda essa fisionomia, toda essa paisagem, toda essa delimitação, né, dos corpos hídricos para o meio terrestre. E logo que a gente se depara, então, tem um sedimento bem mais grosso, bem diverso. Então, com a influência das ondas, a gente consegue ver até onde a força dela consegue levar a umidade. Então, até aqui mais ou menos seria a delimitação de organismos vivos que necessitam de oxigênio ali, uma oxigenação maior do que os organismos que vivem abaixo desse sedimento aqui, né? Então, se a gente for visualizar a diversidade de organismos que tem aqui em relação ao que tem aqui, qual vocês acham que tem maior diversidade e maior abundância de organismos? Essa pergunta é óbvia para vocês, quer dizer que vocês estão indo bem na disciplina de ecologia de bentos. Então, quanto mais a gente entra para dentro do costão, mais a gente consegue visualizar a diversidade de alguns organismos, né? Galera, trabalhando no costão tem que estar sujeito a tomar uns banhos. Enfim, nesse costão, nessa rocha aqui, infelizmente não dá pra ver tanto, mas a maioria das algas aqui que tá aqui em cima são as rodófitas. E se a gente olha pra essa rocha aqui, dá pra gente ver que são mais as algas pardas. Então dá pra gente fazer uma hipótese aí, né? Será que quanto mais influência da água, ó, quanto mais tiver submersa, mais vai ter algas vermelhas do que algas pardas? Porque se a gente notar bem, aquela rocha ali, ó, quase não tá sendo submersa pela onda, ó. Enquanto que essa, toda vez que bate uma onda, cobre toda a rocha. Então, são algumas hipóteses que dá para fazer uns estudos bem legais. Bom, galera, já dá para ver então que essa praia tem um solo, um sedimento bem mais fino, né? Tem uma gramatura, tem uma espessura bem mais fina do que lá naquele costão que a gente viu. E aqui já nos deparamos então com um córrego, certo? Então, a outra pergunta no ar: vocês acham que a diversidade aqui nessa água doce ou água salobra tem organismos bem mais adaptados do que só aqueles que vivem na água do mar ou só na água doce? E agora? Então, logo aqui no início do costão, do lado esquerdo, a gente já vê uma menor diversidade de, pelo menos, algas, né? Então a gente consegue visualizar que tem bem menos em relação ao outro lado. E aí? Qual seria o porquê? Mudou a dinâmica da onda? Mudou as concentrações de sais na água de um lado para o outro, por isso que há uma menor diversidade? São várias hipóteses aí que a gente pode tá inserindo dentro de um estudo, dentro de um ecossistema, né? Caminhando aqui entre o costão, a gente consegue visualizar né? Algumas pequenas, minúsculas baratinhas
baratinhas marinhas. Bom, galerinha, consegui encontrar aqui um pólipo. Tem uma cor meio vermelha. Bem bacana. Consegui encontrar alguns caranguejinhos bem pequenos. Não sei se dá pra visualizar muito bem, ele tá bem na sombra. Mas tem vários ali. Ó, galera, encontrei outro pólipo aqui. Ele tá um pouco mais fechado do que o outro que tava mostrando no vídeo anteriormente. Então, se vocês souberem o porquê que ele tem essa característica de fechamento ali, né, dos seus tentáculos, responde aí pra professora Michele na próxima aula. Tem outros aqui pra dar uma relembrada lá nos invertebrados 1. Ó, galera, deu pra ver ali também outra alga bem diferentona, bem bacana. Não deixa de ser uma alga verde, né? Mas ela é bem legal. Então dá pra ver que ela se estabiliza, ela vive ali no infralitoral, né? Onde sempre vai ter influência de água, ela precisa estar toda submersa, né? Então isso dá uma característica maior evolutiva, assim, ou para os organismos que vivem ali, né? Então com certeza muda de um costão para o outro, de uma rocha para outra. Olha lá, ó, que bacana. Pessoal, aqui tá com uma piscininha agora com essa maré baixa e impossível conseguir captar alguns tipos de organismos que tem ali, mas o que mais tem é variação de algas e a gente dá pra ver então nitidamente a estratificação no costão, né? Então quando tem maior influência de água, vai ter maior diversidade de organismos.